Eles te prometeram que a aposentadoria seria a recompensa final. 40 anos de trabalho duro, descontos mensais do seu salário e, no fim de tudo, tranquilidade. Mas vamos ser sinceros por um momento. Qual é a realidade que a gente vê ao nosso redor? A verdade é que a grande maioria das pessoas vai chegar lá cansada, endividada e completamente dependente de um sistema que está visivelmente falindo diante dos nossos olhos. A conta simplesmente não fecha mais. Mas e se eu te dissesse que existe um grupo silencioso de pessoas, talvez até no seu círculo social, que está fazendo o completo oposto? Gente que está usando o dinheiro que ainda tem algum valor para criar uma renda que cresce sozinha, sem depender de governo, de INSS e muitas vezes sem pagar um único centavo de imposto sobre isso. Essa é a história de uma estratégia que pode sim permitir uma aposentadoria em apenas 5 anos. E tudo isso começa com o ativo mais odiado, mais incompreendido e, ao mesmo tempo, o mais poderoso do nosso tempo, o Bitcoin. Pode parecer loucura, mas me acompanhe por um instante. Pouquíssima gente sabe disso, mas desde que o Bitcoin nasceu, lá em 2009, ele passou por ciclos de valorização que são quase matemáticos. É um padrão que se repete. Sempre que os governos ao redor do mundo ligam as impressoras de dinheiro e destroem a confiança nas moedas tradicionais, como o real, o dólar, o euro, o Bitcoin responde como uma fuga global de valor. É como um bote salva-vidas num navio que está afundando. E é exatamente aí que mora o grande segredo. Enquanto o sistema financeiro tradicional te oferece investimentos com juros que mal conseguem cobrir a inflação, ou seja, você está perdendo o poder de compra, quem entendeu esse ciclo do Bitcoin conseguiu multiplicar o seu patrimônio dezenas, centenas de vezes. O problema é que a maioria das pessoas só entra na festa tarde demais. Elas ouvem falar na TV, no jornal, quando os preços já explodiram e a euforia está no auge. E logo depois, o medo volta a dominar o mercado e todo mundo sai correndo. Mas os que estudam a história, os que olham para os gráficos e entendem os padrões, sabem de uma coisa fundamental. As maiores fortunas não são construídas na euforia, no barulho. Elas são feitas no silêncio. É no momento em que ninguém está olhando, quando o mercado está chato e desacreditado, que as verdadeiras oportunidades se formam. É como comprar um terreno valioso antes de todo mundo descobrir que vão construir uma estrada ao lado. E o que poucos, muito poucos mesmo, percebem é que existe uma forma de usar o Bitcoin não apenas para tentar enriquecer rápido, como se fosse um bilhete de loteria, mas para se aposentar de forma inteligente e estratégica. Pense nisso. Em países como Portugal, Suíça e até mesmo El Salvador, já existem leis que permitem que os ganhos de capital com criptomoedas sejam isentos de impostos, desde que você os mantenha por um longo prazo. O que isso significa na prática? Significa que se você comprar e segurar por mais de um ciclo completo, você pode transformar lucros gigantescos em renda limpa, totalmente legal e livre de impostos. É exatamente essa a chamada estratégia da aposentadoria de 5 anos. O plano é simples na teoria. Acumular enquanto o ciclo está em baixa, quando ninguém quer saber do assunto. Realizar uma parte dos lucros no pico do ciclo, quando a euforia toma conta. E com esse lucro, reinvestir o restante em ativos que geram renda passiva. Isso não é mágica, não é milagre, não é promessa de dinheiro fácil. É simplesmente entender o tempo. O mesmo tempo que os bancos e as instituições financeiras usam contra você, com juros compostos em dívidas, você pode usar a seu favor. A história já nos mostrou repetidas vezes, o que acontece com quem confia cegamente no Estado para garantir o seu futuro. O real, a nossa moeda, já perdeu mais de 80% do seu poder de compra desde que foi criado. Os fundos de previdência privada mal rendem acima da inflação real.
E enquanto isso acontece, ativos que são naturalmente escassos, como o Bitcoin, se valorizam. Por quê? Porque eles não podem ser criados do nada por um político ou um banqueiro central. A cada 4 anos, acontece um evento chamado halving, que corta a emissão de novos bitcoins pela metade. Cada halving é um lembrete poderoso de que a escassez é o novo ouro digital. E quem aprender a usar essa escassez, não apenas como um investimento especulativo, mas como uma ferramenta de liberdade financeira, vai conseguir algo que o sistema nunca quis permitir que você tivesse: independência de verdade. Então, antes de rir, antes de duvidar, antes de fechar este vídeo pensando que é mais uma loucura da internet, lembre-se, toda grande revolução parece impossível até o momento em que ela acontece. Há 20 anos, ninguém acreditava que a internet substituiria os bancos, as locadoras de vídeo, os jornais impressos. Hoje, a maioria das pessoas não acredita que uma moeda descentralizada, que não pertence a nenhum governo, possa substituir o sistema financeiro como o conhecemos. Mas a história tem um jeito engraçado de se repetir. Se você quer entender como transformar o Bitcoin em um plano real e concreto de aposentadoria, e não em uma aposta de sorte, inscreva-se no canal agora mesmo. Porque o nosso próximo episódio vai te mostrar o passo a passo de quem usou o tempo, e não o governo, para comprar a própria liberdade financeira. Não perca, porque o futuro não vai esperar por você. Clique no botão de inscrição e ative as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.